ZYL 204. Rádio Minas AM 1140 kHz. Todo mundo ouve a Minas, todo dia, toda hora. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755. E Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697, telefone 221-9288. Confecções é com a Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio, telefone 222-1355. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José, telefone 212-2288. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Poderemos atender muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A realização, AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Bom dia, amigos ouvintes. Eu, Lena, estou aqui mais uma vez com vocês para levar ao ar esse programa, Projeto Futuro, até os seus lares. E hoje nós estamos aqui com um grande companheiro da Seara Espírita, que é o nosso amigo Arley. Bom dia, Arley. Bom dia. Se o pessoal fosse ver o meu tamanho, não chamava de grande não, né? Porque na realidade nós temos 1,60 m, o pessoal nos costuma chamar de tampinho. Mas aqui no programa, então, fica todo mundo na média, viu? Que eu sou muito mais baixa. Grande, não sei como. Só se for no nome, a gente vai adotar esse nome agora. E nós estamos aqui e convidando a todos vocês que durante o nosso programa, ligue para nós. O nosso telefone é 222-0001 e 222-0002, para no finalzinho participar do sorteio de um livro espírita e de uma revista espírita, que é a gentileza da Banca Espírita Allan Kardec, que fica na Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil.
E hoje o livro que nós sortearemos chama O Sol nas Almas, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. São os dois médicos que psicografaram esse livro. E o tema nosso hoje é mediunidade. É o que nós vamos conversar com o Arlen. E o Arlen, dentro do movimento espírita, mesmo dentro das pessoas leigas, a gente encontra muito o termo mediunidade e mediunismo. A primeira coisa que a gente gostaria de saber de você, o que vem a ser, o que é, né, mediunismo? É importante a gente definir, né? Eu tenho a impressão que mais na frente a gente vai realmente trabalhar as definições das duas no paralelo. Mas é importante realmente que há diferença entre mediunismo e mediunidade. Vamos especificamente ao mediunismo, não é? Que primeiramente surgiu o mediunismo. Né? E depois nós vamos chegar na mediunidade. A questão do mediunismo é as formas primitivas da mediunidade. Ou seja, no primórdio, o homem, né, na sua formação tribal, na sociedade, né, mais primitiva, as formas dessa ação. A questão da mediunidade, nós temos 5 sentidos, certo? O paladar, o olfato, né? A visão, a audição, o tato. Olha, quando no ser humano começa a surgir o 6º, o 7º, o 8º, o 9º sentido, vamos dizer assim, é o que nós chamamos que o homem está com a sensibilidade além dos 5 sentidos. Ou seja, e muita gente dá o nome a essas pessoas, primitivamente dava o nome de profetas, né? Vamos dizer assim, de curandeiro, de pitonisas, né? De feiticeiros, né? Dava esse nome aí. Então, o que acontecia? Esses fenômenos, como eles, a pessoa percebia coisa, registrava coisa, através dele acontecia fenômenos bem inexplicáveis para as pessoas, para a grande parte das pessoas, e às vezes até para quem está acontecendo com ele, né? Aquele fenômeno. Acontecia, mas ele não sabia. Ele não sabia. Como? Bom, o que acontecia? E este fenômeno, através da pessoa, causava proporcionava às pessoas um certo status social ali no meio. Ela era olhada, esse indivíduo que acontecia esse fenômeno, como um ser divino, uma pessoa especial, né? E aquela pessoa aproveitava esse tipo de coisa, né, de fama que acontecia com ele, e aproveitava para quê? Para controlar as pessoas, para influenciar as pessoas, para criar uma casta ali, né? Uma religião. As religiões primitivas começaram dessa forma, com uma pessoa observando, tendo essa capacidade, essa visão, essa audição, essa sensibilidade, além dos 5 sentidos, que utilizava então para dominar, para criar ali uma certa estrutura social, embora ele nem percebesse isso, mas ia criando em torno dele uma certa hierarquia, ele lá em cima da pirâmide, vamos dizer assim. Bom, e o que é o mediunismo? É então essa prática primitiva dessa sensibilidade além dos 5 sentidos, que percebia mais do que as pessoas. Ela então provém das selvas, das regiões geladas e áridas, que a vida humana permaneceu em condições rudimentares. O homem é um ser mediúnico e todo o seu desenvolvimento seguiu a linha da evolução de sua potencialidade mediúnica. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? É o seguinte: o ser humano, quanto mais ele aperfeiçoa esse sentido, ele começa a registrar algo além do normal da Terra aqui. Vamos dar uma visão bem mais clara, bem mais didática. Vamos colocar o seguinte: imaginem um rio. Esse rio tem uma ponte, tá? E essa ponte vai ser esse indivíduo que tem essa sensibilidade maior. O rio que passa ali embaixo, ou o abismo, né? Vamos colocar que é a morte. Do outro lado da ponte é o plano espiritual, e do lado de cá é o quê? Plano físico. O plano físico. Bom, esse indivíduo que tem essa sensibilidade
percebe que ele consegue passar para outro lado do rio, registrar os habitantes, as conversas, as influências, né, desses habitantes que moram do outro lado. Tá certo? Correto. Então, o que acontece? Ele traz essas informações do lado de cá. Só que tem que, como a moral dele não é elevada, como os interesses dele são muito terra a terra, como os interesses dessa criatura estão muito ligados ao poder. Então esse relacionamento primitivo é que nós chamamos de mediunismo, aonde atende ao quê? Aos interesses imediatistas da criatura, né? É saber se ele vai casar, saber se vai ganhar na loteria, saber se é isso, aquelas coisas mais primitivas, as coisas mais do dia a dia. Mais banais. Mais banais. E isso é mediunismo. Mas aí, Arlen, qual que seria a diferença então entre esse mediunismo e a mediunidade? Olha, eu acho que essa pergunta amplia muito. Justamente, nós queríamos então, primeiramente, comentar sobre esse assunto, fazer pelo menos um histórico da coisa aí, para ver como que o mediunismo, gente, ele, desde que o ser humano tomou consciência que ele estava sobre a terra, que ele raciocinava, que ele entendeu, eu estou aqui, a gente percebe, né, que através da história, as próprias pessoas nas comunidades mais primitivas, olha lá na história, que eles colocavam junto aos mortos o quê? As flechas, os bens materiais, e colocava até comida, para que ele, quando estivesse no plano espiritual, ele pudesse o quê? Utilizar daquilo ali. Então era uma crença, que existia o quê? A sobrevivência. Então já havia a ideia de uma sobrevivência pós-morte. Pós-morte. Então o que acontecia? Esse relacionamento de modo não ético, não moral, não harmonioso, no qual esse relacionamento pudesse apenas ser em proveito próprio, ou de uma comunidade, ali, de um povo, ou de alguma pessoa, ou um grupo de pessoas, nós damos o nome de mediunismo. Já a mediunidade é completamente diferente, o relacionamento. Qual seria essa diferença? Essa diferença seria o seguinte: o aspecto da mediunidade, ela implica em conhecimento, a parte teórica. O indivíduo que tem essa sensibilidade, ele primeiro tem que conhecer o que está acontecendo. Já no mediunismo, não. A pessoa faz de maneira aleatória, faz de maneira empírica, sem conhecer ainda todo o fenômeno. O que está acontecendo? Sem noção do que faz, sem noção do que faz, o objetivo daquilo, o porquê daquilo. Simplesmente age. Simplesmente age. Se isso vai trazer resultados benéficos ou maléficos, pouco importa. E ela não deve nem assumir a responsabilidade diante, assim, ela não se põe responsável diante do ato. Exatamente. Exatamente. Ela não se coloca como responsável do que vai surgir ali. Olha, é como se uma pessoa, vamos supor, se a pessoa perdeu uma lâmina ali, afiada. Se um marginal pegar aquela lâmina, o que pode acontecer com ela, com o uso dela? Vai dar mau uso, né? Mau uso que ele vai fazer. Mau uso, vai assaltar, vai machucar, vai fazer alguma coisa. E se uma pessoa achar aquela lâmina, e se ele for um escultor? Vai fazer belas obras. Né? Se for dona da casa, o que ela vai levar lá para a cozinha utilizando isso? Vai ter um fim útil. Vai ter um fim útil, não é isso? Então olha aqui, a mediunidade, essa questão desse fim útil, essa questão harmônica do emprego com responsabilidade, sabendo a finalidade, o propósito, os fins a ser conseguido. Evidentemente que o fim de tudo isso aí será o quê? A evolução da humanidade, o aprimoramento do ser humano, vai ter benefícios XY, né? Bastante ampliados para o enriquecimento humano, cultural, moral, né? Em todo sentido. Ou seja, o objetivo real é o crescimento do ser humano. Então há uma diferença muito grande. O mediunismo não existe a educação, o treinamento, né? Vamos dizer assim, o conhecimento que está acontecendo. Já a mediunidade é teórico, conhecimento teórico mesmo.
a prática dela com quê? Com responsabilidade. E consciência do que está fazendo. Consciência do que está fazendo, né? E com o objetivo o quê? Melhorar a humanidade. Crescimento da humanidade. O objetivo é a felicidade do ser humano. Pela sua resposta, Arlen, a gente poderia dizer que o mediunismo faz parte, então, do nosso dia a dia? Sim. Lógico. Porque, apesar da gente ter a doutrina espírita, que vem e explica como que se sucede tudo, ainda estamos muito no mediunismo. Lógico, a gente observa isso diariamente, a gente encontra, com todo respeito, as pessoas que ainda veem dessa forma. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma criticando quem usa, nós estamos apenas fazendo um estudo, racionalizando, analisando de forma real o que acontece aí. A gente vê, às vezes, muitas pessoas utilizando para ganhar dinheiro, né? Esse tipo de sensibilidade. Usando também para fazer o quê? Malefício às pessoas também. Benefício, então, apenas para benefício próprio. Sim. Isso é mediunismo. Porque dentro da doutrina espírita, ninguém faz esse tipo de mediunismo. Porque existe uma regra comportamental, uma ética para exercer na casa espírita essa possibilidade de comunicação com outro plano. Então ela deve ser o quê? Harmônica, deve ser com o objetivo de ajudar quem está do lado de lá também desorientado. Que existem reuniões onde essas pessoas que são chamadas médiums, reuniões sérias, equilibradas, organizadas dentro do bem, vamos dizer assim, né? E com os médicos com conhecimento de causa. Sim. Porque tem muita... Olha, uma coisa interessante que acontece, a maioria dos seres humanos que desencarnam, não sabe que desencarnaram, estão desorientadas do outro lado, não sabendo o que fazer, o que está acontecendo. Então esses grupos mediúnicos que têm esse conhecimento, têm uma oportunidade de trabalho muito grande, muito benéfico para a humanidade, no qual o indivíduo que está desencarnado, ele não consegue perceber o mundo espiritual que ele está. Ele vê a realidade dele, é o plano físico. Ele não percebe quem está desencarnado, vamos dizer, os orientadores que estão lá, as criaturas que estão desencarnadas, que querem ajudar, eles não conseguem, quem está desencarnado, desorientado, não consegue perceber esses companheiros, mas consegue perceber o médium. Consegue perceber na reunião mediúnica esse tipo de... Porque ele está muito mais ligado ao material, então é muito mais fácil dele perceber isso. Justo. Então, essa mediunidade, achamos e é um instrumento de benefício para o ser humano. Ali são o quê? Partem orientações, partem, então, ajudas da humanidade. Esse grupo ajuda quem está desorientado, fazendo, vamos dizer assim, uma recepção, né? Para quem está chegando lá de lá, encaminhando, começando a reajustar a sua percepção espiritual para que ele perceba a realidade espiritual e seja encaminhado. Também há problemas de desavenças, há problemas... É uma série de problemas no qual o indivíduo pode trabalhar. E nós vemos também o exemplo que todo mundo conhece, Franciscano de Xavier. Olha a beleza das obras vindo psicografadas. Ele é apenas um intermediário. É o quê? A mediunidade em ação. Exato. Né? Nos trazendo consolo, orientação. Consolo. E esse seria o valor da mediunidade, Arlen? Esse seria o valor da mediunidade para a humanidade? Qual seria o valor, então, desta para a humanidade? Olha, é muito importante. A mediunidade é uma sensibilidade que mostra para a pessoa que ela tem possibilidades além da matéria. Não é só a matéria. Ela também demonstra para quem é materialista, que vê só a matéria, que existe algo fora disso. O materialismo, então, ele vai perdendo a sua base, porque mostra claramente que não é só a matéria que existe. O indivíduo, depois que morreu, vamos dizer assim, não é o final de tudo. Muito pelo contrário, é o começo de tudo. Quer dizer, algo além daquela matéria está sobrevivendo aquele ato que o materialista falou que era o fim. Sim, olha, essa finalidade que a pessoa às vezes vê um livro psicografado, que vê uma mensagem, que vê algum fenômeno de materialização, de voz direta, vidência, vendo espírito,
espíritos, vamos dizer, olha, isso causa um impacto muito grande e benéfico no indivíduo. Por quê? Ele começa a perceber realmente que não é só um mundinho físico que existe. E isso, vamos dizer, para a modificação total do indivíduo, é um passo muito grande, porque ele já começa, olha, tem outras coisas. Então o leque mental, o leque de ação no próprio plano físico amplia. Dá mais esperança, dá mais consolo. Os valores mudam. Os valores mudam. Os valores mudam. E o pessoal que às vezes que já passaram por lá de lá, desencarnaram, como nós já fizemos isso várias vezes, já voltamos também, eles nos mandam mensagem, olha, conforme o comportamento que vocês estão tendo aí, chegarão dessa forma aqui, desorientados, desequilibrados. Então comporte de maneira mais correta, mais equilibrada. Vai nos orientando e nos demonstrando como é que nós devemos comportar. Isso há uma modificação de vida. Para melhor. E nós acabamos nos envolvendo com esse material aqui e ficamos obcecados em ter, possuir. E mais tarde é que a gente vai ver, através da doutrina espírita, com a orientação desses espíritos, o valor de ser, que é diferenciado, né, Arne? Então a pessoa começa a não dar tanto valor às coisas materiais e procurar enxergar ela própria. Olha, e isso há um salto de qualidade espantoso na criatura. Porque a visão dela era só a terra. E ela começa a perceber que tem algo além disso. Ele modifica. Ele começa a ser mais paciente. Ele começa a relacionar com as pessoas de maneira mais afável, mais amigável. Até uma planta que ele olha a natureza, ele olha com olhos diferentes. E uma coisa interessante, eu nunca vou morrer. Nunca vou ter fim. Que felicidade, que coisa maravilhosa é isso. Imagina um indivíduo que tem, o que eu vou encontrar do lado de lá? Será que não vai ter nada? Vai ter capeta, vai ter isso, vai ter inferno, caldeirão? Será que eu vou para o céu? Olha, o indivíduo vê a realidade do lado de lá, então a finalidade da mediunidade, né, desse intercâmbio mediúnico, é demonstrar ao ser humano que existe outra realidade. Jesus, gente, ele veio nos demonstrar isso de maneira muito clara e objetiva. Ele passou isso de maneira tão clara para as pessoas que os primeiros adeptos de Jesus, né, da boa nova, desse ensinamento novo, eles enfrentavam o quê? O circo romano, os soldados, enfrentavam as feras, os sacrifícios cantando. Sabe por quê? Porque havia esperança. Havia esperança, havia o quê? A sobrevivência, que é a certeza da sobrevivência. Então, o que eles vão fazer lá no círculo romano, lá na festa, né? Eles vão apenas tirar meu corpo. Só isso. Exato. Eu vou sobreviver, vou ficar do outro lado. Um leão pode me dar uma bocada, mas eu vou desencarnar na hora. E daí? Ia cantando com suas crianças no colo, mães magras, sem alimentação, né, com os seios murchos ali, as crianças chorando de fome ali naquele tanto, mas eles iam por sacrifício carregando os filhos no colo, com carinho, sabendo que aquilo ali não era o fim. Olha, para vocês terem uma ideia disso. E Jesus mostrou também o que? Várias vezes apareceu para os apóstolos na estrada de Emaús, apareceu para os apóstolos, apareceu também lá enquanto o Senhor com os apóstolos. Tomé não acreditou que não estava lá na hora. Aqui, ó, toca nas minhas chagas, existe o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos para lá. Eu vou preparar o lugar para vocês. Olha, então ele está mostrando que além da realidade física, existe uma realidade muito maior. E essa realidade muito maior, existe pessoas lá. Existe, olha, cidade para quem não acredita. Existem sociedades muito mais organizadas do que a nossa. Muito mais organizadas. Existem sociedades estruturadas em condições tão mais avançadas que nós espantaríamos da harmonia que existe o trabalho. Porque são criaturas que trabalharam consigo mesmo e moram nessas dimensões maravilhosas que nós, as religiões
tendo contato com essas criaturas de lá, desses espíritos vindo dessa esfera, falaram que eram anjos de Deus, estavam vindo do paraíso. E existe o trabalho, que o paraíso a gente coloca aquele não fazer nada, né? Mas elas nos mostram que lá nesse paraíso, é paraíso porque existe o trabalho. As pessoas estão sempre trabalhando. E é interessante, Arley, que essa semana eu estava numa escola onde eles estão fazendo um trabalho de qualidade de vida. Muito interessante. E entre as 3 personalidades do século que elas deveriam escolher como responsável pela evolução da consciência humana, encontrava-se o nome de Chico Xavier. Que a gente está perguntando a importância da mediunidade, a gente vê assim, que as pessoas já estão conscientizando do valor dessa mediunidade para a evolução do próprio ser humano. Isso aqui é questão pessoal, eu acho, isso é pessoal. Mas no terceiro milênio, aí, esses 1000 anos que nós temos pela frente, tenho certeza que a visão de outra dimensão, ela vai crescer cada vez mais. E mais para frente vai ser uma crença geral que o pessoal vai comprovar pessoalmente isso aí, tá? E isso vai trazer para a humanidade todo esse benefício que nós estamos falando sobre o benefício da mediunidade. Isso. Né? Desse intercâmbio, desse relacionamento. Evidentemente que o intercâmbio feito com criaturas negativas que também existem do lado de lá, que são os outros que desencarnaram, estão do outro lado lá, que existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Imaginem aqui, a gente mesmo, um exemplo mais claro, se a gente for, qual que seria o resultado do nosso relacionamento com criaturas boas e criaturas ruins? O que a gente aproveitaria de um, o que aproveitaria de outro? Então também, a mediunidade, ela nos mostra o relacionamento correto com criaturas corretas. Se relacionarmos com criaturas negativas, violentas, nós devemos ajudá-las e não receber influência delas. No mediunismo, a criatura, não percebendo isso, recebe o que? Influenciação de criaturas negativas, maléficas, rudes, que não quer nada com a harmonia e o autoaperfeiçoamento. A pessoa se dá mal com isso. Mas na mediunidade, como nós já falamos, até voltando, parece-me que a segunda pergunta que você nos fez, né? A questão da mediunidade é exatamente a questão do relacionamento correto. Simplesmente isso. De maneira igual, né? Dentro da nossa casa, o que nós fazemos? Preparamos nossos filhos. Você vai enfrentar o mundo, vai encontrar pessoas assim, dessa forma, que agem, né? Tentando levar as pessoas para o vício, deseducando as pessoas, mas vai encontrar também pessoas boas. Correto. Aí você vai enfrentar o mundo e lembre do que os seus pais estão falando. Relacione de maneira correta com as pessoas, assim também a mediunidade. É um instrumento simplesmente, a gente faz dele o que quiser. Então o mediunismo é usar esse relacionamento de forma inadequada. A mediunidade é usar esse relacionamento de forma adequada, que beneficia toda a comunidade, toda a humanidade. Arley, e todos nós somos médios? Todos nós podemos ter essa capacidade de intermediar os dois planos? Sim. Interessante que tem muitas pessoas que dizem o seguinte: mas eu não sou médium, não. Não sou, não. Eu nunca senti nada. Mas aí vocês devem estar pensando assim: mas Arley, você está dizendo que todos nós somos médiums. Eu afirmo que sim. Novamente afirmo que todos nós somos médiums. Mas eu não sinto nada. Nunca vi espírito. Nunca escutei. Eu sei que tem uma senhora lá que vai na casa espírita, fala que ela vê os espíritos, ela transmite mensagens dos espíritos, mas eu não sou igual a ela. Eu sei que ela é médium, mas eu não sou. Mas nós aqui afirmamos que todos nós somos. Por que isso? Olha, como é que se dá Então nós começamos a perceber que tem pessoas que são ostensivas. O que quer dizer são ostensivas? A pessoa sente, percebe, vê claramente o que está acontecendo nesse fenômeno.
Mas o fenômeno com pessoas que não têm essa sensibilidade mais aflorada, ostensiva, existe a mediunidade, existe a sensibilidade, mas ela não consegue registrar. Olha, tem pessoas, por exemplo, só dar um exemplo mais claro ainda. Tem pessoas que às vezes têm certas ideias naquele instante, muda de estado de humor, tem certas percepções que às vezes acha que é dela. Não queremos dizer que em todas as situações está ocorrendo o quê? Ali a mediunidade, não. Às vezes é do próprio indivíduo mesmo. Mas há situações que representam realmente a comunicação, embora a pessoa pense que a ideia é dela, que aquele estado de humor, de mudança é dela, é coisa dela, mas às vezes não. É porque não tem essa sensibilidade mais dilatada para perceber